E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. Esse é mais um vídeo de uma série nova que eu comecei, que é de resolução de questões discursivas. Hoje nós vamos resolver uma questão da Unicamp, uma questão da prova de 2017. Na questão nós vamos falar de leis de Newton, força centrípeta e um punhado de coisa. Lembrando que talvez o principal desse vídeo seja você aprender como escrever uma questão aberta. Então fique atento a todos os detalhes e observe como que eu elaborei a minha resposta. Espero que goste desse vídeo, segue a vinheta. Chamo Físico! Bora então para essa questão da Unicamp. Olha só, a questão falou na letra A letra A é completamente diferente da letra B, tá? Na letra A ele fala que você tem uma montanha-russa e aí um carrinho partindo do repouso, então a velocidade inicial dele é 0, desce essa montanha-russa, uma altura aqui de 5 metros, vai passar por um ponto mais baixo, que tivesse ali como se fosse uma trajetória circular, né? É só um pedaço dela, de raio 2 metros, e ele tá querendo saber na letra A qual é a aceleração que o carrinho fica submetido no ponto mais baixo dessa trajetória, beleza? Um detalhe legal aqui é o seguinte, eu comentei com vocês naquele vídeo de 10 dicas para você resolver uma prova discursiva. É legal que você desenhe na prova de física, tá? Como a Unicamp entende que desenhar é importante, ela faz os desenhos para você. Olha que legal. Em diversas questões da Unicamp, o desenho já está no quadro de respostas e você não precisa fazer o desenho por conta própria. Isso vai ser interessante na letra B, em que nós vamos de fato usufruir do desenho, tá? Então assim, ó, nessa questão o desenho já estava lá no quadro de respostas e aí aqui não vai ter muito o que desenhar mesmo, né? Mas você tem uma clareza boa aí do que vai acontecer. A questão pede então a aceleração no ponto mais baixo. No ponto mais baixo, vale lembrar, essa aceleração é uma aceleração centrípeta, beleza? Porque ele está fazendo curva, não é isso? Então a aceleração é centrípeta, até porque, se você for pensar nas forças que atuam ali, nós teríamos apenas força, peso, isso nem precisa estar na sua resposta não, tá? Força, peso e normal, não é isso? Repare, nós temos apenas forças radiais, forças que estão na direção do raio. Nós temos então força, peso e normal. Você sabe que para o corpo fazer a curva, ele tem que ter uma resultante apontando para o centro. Ele tem que ter o que a gente chama de força centrípeta, que inclusive já foi vídeo aqui no canal. Então nós sabemos que nesse problema normal tem que ser maior do que o peso. Mas eu já estou viajando demais na questão, você nem precisa falar nada disso, tá? Isso é só para você relembrar e entender que tem que ter uma força resultante apontando para o centro, então tem que ter uma aceleração apontando para o centro. É justamente essa aceleração que a questão pede para você calcular. Então nós vamos ter que achar a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é calculada como V2 sobre R, onde V é a velocidade que ele tem naquele ponto e R é o raio daquela trajetória. Repare, eu não tenho a velocidade naquele ponto, né? Eu tenho a velocidade lá em cima, ele parte do repouso. Então, antes de partir para essa conta da aceleração centrípeta, eu tenho, na verdade, que calcular a velocidade que ele tem no ponto mais baixo. E uma excelente forma de você fazer isso é utilizar do conceito de conservação da energia mecânica. Só que aí um detalhe, tá? A questão não mencionou no texto que não há atrito ou resistência do ar. O problema, a questão ficou um pouco mal formulada. O problema é que se você não considerar isso, você simplesmente não resolve a questão. Então olha o que eu vou fazer, eu vou deixar bem claro para o corretor que a questão ela foi meio mal formulada. Eu vou dar uma cutucadinha de leve, né? Vamos falar assim. Eu vou deixar que a questão foi mal formulada e vou mencionar isso, que a questão deveria ter mencionado, porque senão a gente não resolve. Olha como é que eu comecei minha resposta. Desprezando forças dissipativas, ou seja, atrito, resistência do ar, a energia mecânica se conserva. Beleza? Então pronto. Então, né, eu meio que ainda já dei uma cutucada lá e falei assim, ó, você esqueceu de falar aí, mas eu tô corrigindo porque eu sou bom e eu mereço essa vaga e minha resposta é boa demais. É isso. Olha só, a velocidade do carrinho no ponto mais baixo é... Então vamos fazer a conservação da energia mecânica. Quando ele está no ponto mais alto, repare, ele não tem cinética, porque ele não tem velocidade, mas ele tem altura, então ele tem energia potencial gravitacional, MGH. E quando ele chega aqui embaixo, ele perde toda essa altura, ele converte em energia cinética, que é mv2 sobre 2. Não confunda com mv2 sobre R. mv2 sobre R é a força centrípeta, tem nada a ver. Então olha só, daqui eu tiro que a velocidade é raiz de 2GH, né? Já passei para cá e tirei a raiz. 2GH que vale 5, então raiz de 100, ou seja, a velocidade é 10 metros por segundo. Encontrei a velocidade no ponto mais baixo, mas não é isso que ele quer, então vamos para o que ele quer. A aceleração no ponto mais baixo é a aceleração centrípeta. Logo, a aceleração é V2 sobre R, a aceleração é 100, que é o V ao quadrado, né? 100 dividido pelo raio, que é 2, então a aceleração é de 50 metros por segundo ao quadrado, tá? Não esquece desse metro por segundo ao quadrado
quadrado que não, senão você vai perder ponto. Unidade é fundamental numa questão aberta, né? Então, metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração, até porque eu tô trabalhando com a velocidade em metros por segundo e o raio em metro, né? Então sai em metros por segundo ao quadrado, beleza? Então a letra A já foi, tá? Tranquilo, né? O que você achou dessa letra A? Muitas vezes o aluno esquece dessa formulinha aqui de aceleração centrípeta, mas é uma boa oportunidade para você relembrar. Tira o print do quadro. A letra B dessa questão é um pouquinho mais desafiadora, eu acho. A letra B dessa questão fala de um outro brinquedo do parque de diversão que é o chapéu mexicano. Tá aí o chapéu mexicano. Acho que eu vou até falar em espanhol. Vou falar em espanhol. Chapéu mexicano. Nosotros tenemos el brinquedo que tienes unas cadeiras que son presas por una corriente que gira en torno de un hecho perpendicular. Es eso, muchacho. Tranquilo, ¿no? Sí, claro. Pero que sí, pero que no. Ó, então a brincadeira aqui é a seguinte, nós temos então uma cadeira que está presa ali, esse conjunto está girando, a cadeira acaba afastando um pouquinho ali, né? Se ela tivesse paradinha, né, a cadeira ia ficar aqui, na vertical. O comprimento do fio, ele me deu aqui, ó, o comprimento do fio vale 2 metros, beleza? Bom, e ela acaba girando ali, e repare, quando ela gira, ela sobe um tanto de 0,4 metros e arreda pro lado ali, arreda eu acho que é uma expressão mineira, ou não? Não, você sabe o que é arreda? Arreda pro lado ali, ó, um tanto de 1,2 metros e o raio desse negócio aqui ele falou que é 6,3 metros, beleza? Beleza, a questão tá querendo saber qual é a velocidade angular com que esse brinquedo gira. Pesada a questão. Mas vamos começar assim, ó, olha o que eu vou fazer. Igual eu disse, esse desenho, ele já está lá na folha de resposta da Unicamp, tá? Mas se você quiser fazer outros desenhos, representações vetoriais, fique à vontade. Na verdade, essas representações elas são bem-vindas porque elas acabam facilitando a explicação da sua resolução. Então, olha só, as forças que atuam sobre a cadeira são, quando ela está girando, quais são as forças que atuam nela? Nós temos duas forças atuando nela. Nós temos a força peso e nós temos a força de tensão ou tração. Nós temos a força peso vertical apontando para o centro da Terra e nós temos a tensão nesse fio aqui, né, nessa corrente, tudo bem? Essa tensão eu posso quebrá-la em duas partes, tá? Eu posso fazer a decomposição vetorial e falar que nós temos uma parte dela que é TY, vertical, e uma parte dela horizontal, que é TX, beleza? Então isso daqui faz parte da minha resposta, eu estou representando os vetores. Se quiser representar na própria figura, não tem problema nenhum. Eu só não representei aqui porque eu acho que ia ficar informação demais, tá? Coloquei aqui um ângulo θ, poderia ser esse, o ângulo que você quiser. Repare então que esse ângulo θ aqui é o ângulo entre o fio e a horizontal. É esse ângulo aqui, né? Entre o fio e a horizontal, beleza? Essas são as forças que atuam. E aí olha que legal, como esse negócio ele tá girando aqui assim, ó, como esse negócio ele tá girando no plano horizontal, se ele gira no plano horizontal, você tem que saber duas coisas. Primeiro, ele não sobe nem desce, porque ele gira no plano horizontal. Então na vertical ele está em equilíbrio. Ou seja, na vertical a força resultante tem que valer 0. Então essa componente TY da tensão tem que anular a força peso, porque na vertical a resultante tem que ser 0. Na horizontal, repare, não tem como dar 0, né? Porque só tem o TX. Na verdade, nem pode dar 0. Se ele está fazendo curva, você sabe que tem que ter uma força resultante apontando para o centro da trajetória, que é o que a gente chama de força centrípeta. Então o TX faz papel de força centrípeta. Mas antes disso, olha o que eu fiz aqui, ó. Pela geometria do problema, da figura, temos o que é a tangente de θ? A tangente de θ, saca só, a tangente de θ, quando você olha para esse triangulinho aqui, ó, a tangente de θ é o cateto oposto, não é isso? Que é esse cara aqui. Tá, mas quanto é que vale esse cara aqui? Aí lembre-se, daqui até aqui não é o fio inteiro? E o fio inteiro, porque se a bolinha tivesse ficado lá embaixo, né? O fio inteiro não tem 2 metros? 2 metros? Então isso tudo aqui vale 2 metros, ou seja, esse pedaço é 2 metros menos 0,4, então é 1,6. A tangente de θ é 1,6, 2 menos 0,4, dividido pelo cateto adjacente, o que está do lado, que é 1,2. Então 1,6 dividido por 1,2. Dá para simplificar 4/3. Essa é a tangente de θ, beleza? Mas Thales, assim, como é que eu vou sacar que eu vou precisar da tangente de θ para fazer isso? Aí deixa eu te falar um negócio. Você não começa, na maioria das vezes, já resolvendo a questão bonitinha na sua folha de resposta. Quando eu fui fazer essa questão, eu pensei nas coisas que eu deveria fazer e eu vi que lá na frente eu iria precisar da tangente de θ, entende? Então assim, eu já fiz a questão, eu só estou passando para minha folha de resposta agora. Então na sua folha de rascunho, você faz as contas lá zoneado, você vai vendo do que você precisa, aí você vai ter que calcular isso, calcular aquilo. Depois que você tiver com clareza, chegado na resposta final e tal, você começa a passar essas
essas ideias de forma organizada para o papel. Então quando eu já resolvi essa questão de forma muitas vezes desorganizada, eu vi que num dado momento eu ia precisar da tangente de θ. Agora que eu sei disso, passando a minha folha de resposta, eu já coloquei lá a tangente θ, tá ótimo. Mas colocar agora ou colocar depois também não vai ter problema não. Aí olha só, nós vamos escrever agora aquilo que nós conversamos. Como a cadeira descreve um movimento circular uniforme no plano horizontal, temos. Aí com isso daqui, ó, você já mostrou que duas coisas devem acontecer. Foi o que nós discutimos. Na vertical, TY tem que ser igual a peso. Mas peraí, o que é o TY? O TY não é o cateto oposto ao ângulo θ? Se ele é o cateto oposto ao ângulo θ, para você achar o TY, basta você pegar a hipotenusa, que é a tensão, e multiplicar pelo seno. Então, T seno, que é o TY, tem que ser igual ao peso, que vale mg, massa vezes gravidade. Tranquilo aí ou não? Na horizontal, o que nós sabemos? Que o Tx tem que ser a força centrípeta. Tx é a força centrípeta. Mas peraí, o que é o Tx? O Tx não está do lado do ângulo θ? Se ele está do lado, ele é a hipotenusa vezes o cosseno. Então ele é a hipotenusa vezes o cosseno. O Tx é o T cosseno θ. Tem que ser igual à força centrípeta. A força centrípeta é m ômega 2 R. Aí um detalhe, tá? Eu já coloquei essa forma aqui da força centrípeta, só que eu acho que essa não é a fórmula que você está mais acostumado. Deixa eu rabiscar no cantinho aqui, ó. A força centrípeta, possivelmente, você está mais acostumado com isso daqui, ó. Força centrípeta é mv2 sobre R. Não é isso? Talvez com essa fórmula você esteja mais familiarizado. O problema é que como a questão pede para eu calcular a velocidade angular, eu já fiz uma troca. A velocidade linear não é ômega R, lá do MCU? Então eu troquei esse V por ômega R. Quando eu troco esse V por ômega R, olha só, lembrando, o V está ao quadrado, né? Então ômega R tem que estar ao quadrado. Vai ficar assim, m ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R. R ao quadrado sobre R, vai cortar o R ao quadrado com R, vai sobrar R. Então vai ficar m ômega ao quadrado vezes R. É uma outra possibilidade para a força centrípeta. Mas tá, diz assim, eu não tinha que demonstrar isso não? Não. Isso daqui é entendido como uma fórmula base. Você não precisa demonstrar essa fórmula, tá? Escrever força centrípeta igual a mv2 sobre R ou m ômega 2R, tanto faz, e você não precisa demonstrar. Então eu já coloquei aqui m ômega 2R. Legal, né? Então pronto, eu escrevi então tudo que eu sei sobre o fato dele estar descrevendo um movimento circular uniforme no plano horizontal. Lembrando o que eu quero nessa questão? Eu quero o ômega, eu quero saber a velocidade angular. Aqui agora vem um passo que eu acho muito legal e que muitos alunos não são acostumados a fazer isso, tá? Mas é legal que você entenda isso. Olha o que eu vou fazer, olha como é que eu vou ser safo. Eu vou ser safo, que é o seguinte, eu vou pegar essa equação e vou dividir por essa. Você pode, sem o menor problema, dividir equações. Você pode somar equações, você pode subtrair equações. Somar e subtrair é um negócio que você está acostumado, né? Porque quando você resolve o sistema, você faz isso, né? Você soma a equação, subtrai e tal, esse negócio. Você pode também dividir uma pela outra. E por que eu vou fazer isso? Porque olha que incrível. Quando eu dividir, e aí, olha como é que eu escrevo de forma muito organizada, tá? Eu chamo essa equação de equação 1 e essa equação de equação 2. Eu dou nome à equação, beleza? E aí eu falo assim, ó, dividindo 1 por 2, temos... Ô, gente, isso daqui é chique demais, né? Então, dividindo 1 por... Gente, bonito demais, é muito elegante, né? Dividindo 1 por 2, então eu já falei, ó, tô pegando essa equação e vou dividir por essa. Vai ficar assim, ó, T seno θ sobre T cosseno θ é igual a mg sobre m ômega 2R. E aí, olha que incrível, o T vai cortar com T, que bom, eu nem sabia quanto era a tensão. Seno θ sobre cosseno θ vai ser a tangente, que nós já calculamos, não é isso? Então, assim, eu já apresentei isso lá em cima, se você quisesse apresentar isso agora, tá? Não tem o menor problema também. Beleza? Então tá aqui a tangente. E vai ficar aqui, o M cortou, né? Vai ficar G sobre ômega 2R. A gravidade vale 10 ômega ao quadrado vezes o R. Aí você tem que ficar atento, tá? O que é o R? O R é o raio da trajetória. Quando você olha para a figura, essa bolinha ela tá girando aqui, ó. Conseguiu visualizar aí o chapéu mexicano? Sim, claro! Perfeito! Perfeito! Então tá aqui, ó. Repare, qual que é o raio da trajetória? O raio da trajetória é esse cara aqui, né? O raio da trajetória é esse raio, que é 6,3, mais esse cara, que é 1,2. Então, 7,5 metros é o raio, beleza? Tá aqui 7,5. Se quisesse até colocar entre parênteses para ficar explícito, tá? Que é o 6,3 mais 1,2, ótimo. Então pronto, fiz essa conta. Aí você vai achar que o ômega vale 1 radiano por segundo. Essa é a velocidade angular. Então acabou a questão. Uma questão difícil, não é uma questão simples, uma questão que muita gente erraria. Mas fizemos aqui bonitinho, né? Eu espero que você tenha entendido tudo que eu resolvi aqui. Se for o caso, volta aí no vídeo, tá? E tenha maior clareza. Vou dar licença aqui também.
E é isso, resolvemos então mais uma questão discursiva, tá? Eu espero que aos poucos você vai melhorando a sua habilidade, então, de redigir essas respostas nas questões abertas de física. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para mim e me dá ânimo para continuar fazendo vídeos aqui para vocês. No mais é isso e hasta luego, muchacho! Sí, claro, perfeito. Sí, claro, muy bien, perfeito. Tamo junto. Sí, tranquilo, ¿no? Sí, claro. Pero que sí, pero que no. Bye, bye.